Boa tarde, turminhas do quinto ano. Hoje vamos falar dos divisores. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Aí aqui eu vou dar um exemplo do número 4, tá? Para vocês perceberem melhor o que são os divisores. São todos os números que eu vou dividir esse número 4 e o resto vai ser igual a zero. A divisão vai ser exata. Se eu pegar o 4 e dividir para 1, não vai ter resto. O resto é zero, não vai sobrar nada. Se eu pegar o 4 e dividir para 2, o resto também é zero, não vai sobrar nada. Se eu pegar o 4 e dividir para 3, aí já vai ter um resto. Então, o 3 não vai poder ser divisor do 4. Vamos observando. Todos os números que dividirmos o 4 e tiverem o resto zero. O 1, o 2 e o 4. Se eu dividir o 4 por 1, por 2 ou por 4, o resto vai ser zero. Mas se eu dividir o 4 por 3, vai sobrar, vai ter uma sobrinha ali, vai ter um resto. Então, o 3 não pode ser divisor de 4. Vamos observar o exemplo aqui? 4 maçãs para dividir para 3 crianças. Ficou sobrando uma maçã. Teve um resto diferente de zero. Então, o 3 não pode ser divisor de 4. Vamos descobrir os divisores de 6. Eu vou pegar o 6 e vou começar a dividir o 6 por 1, por 2, por 3, até chegar no 6. Para eu poder saber se vai ter resto ou não. Se tiver resto diferente de zero, não pode ser divisor de 6. Para ser divisor de 6, o resto tem que ser zero. O 1 é divisor de 6, porque o resto é zero. O 2 também vai ser. O 3 também vai ser. Já o 4 não vai ter como ser, né? Porque se eu dividir 6 por 4, vai ter resto. Então, o 4 não vai ser o divisor de 6. O 5 também não vai ser divisor de 6, porque vai sobrar resto. E o 6? Todo número é divisível por ele mesmo. Então, o 6 também é um divisor de 6, porque não vai sobrar nada. Se eu pegar 6 balas para dividir entre 6 crianças, cada uma vai ganhar uma. E não vai ter resto nenhum, não vai sobrar nada. Desta forma, os divisores de 6 são o 1, o 2, o 3 e o 6. São aqueles que vão me dar a divisão exata, sem resto zero. Vamos tentar agora fazer um exercício bem rapidinho? Você vai copiar esse número 1 no seu caderno, vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar fazer. Como você vai fazer? Vai pegar cada númerozinho desse aqui, ó, letra A. Eu quero saber os divisores de 5. Você vai ver por quais números você pode dividir o 5 e não vai ter resto nenhum. Por quais números pode dividir o 6 e não vai ter resto. Vou continuar, hein? Vou dando as respostas aqui explicando. Quem são os divisores do 5? O 1 e o 5. São os únicos números que eu posso dividir o 5 e não vai sobrar resto. Se eu dividir o 5 por 2, vai ter resto. Então, o 2 não pode ser divisor de 5. O 3 não pode ser divisor de 5. Por quê? Porque vai ter resto. A divisão tem que ser exata, não pode sobrar nada. Quem serão os divisores de 6? Aqueles números que eu vou dividir o 6 e não vai sobrar nada. O 1, o 2, o 3 e o 6. Quem serão os divisores de 9? Os números que eu posso dividir o 9 e não vai sobrar nada. O 1, o 3 e o 9. Ah, tia, mas e o 7? O 7 não pode ser divisor de 9. Se eu dividir 9 por 7, a divisão não vai ser exata. Os divisores de 10, aqueles que eu posso dividir o 10 e não vai sobrar nada. O 1, o 2, o 5 e o 10. E os divisores de 15? Todos aqueles que eu vou dividir o 15 e não vai ter resto. O 1, o 3, o 5 e o 15. Tranquilo, né? Muito bem, eu sei que vocês, ó, arrasaram. Palmas para vocês. Agora eu vou falar dos números primos, tá? Por que ele recebe esse nome? Vamos entender um pouquinho o que são os números primos. Os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo são chamados de números primos, como foi o caso do número 5. Eu só posso dividir o 5 por 1 e por 5, somente o 1 e ele próprio. Os outros números, se eu dividir o 5, vai sobrar resto. Então, quando um número ele é apenas divisível por 1 e por ele mesmo,
ele é chamado de números primos. O 7 eu só posso dividir por 1, que não vai sobrar nada, e dividir por 7 mesmo. Se eu for dividir o 7 por qualquer outro número, vai sobrar resto. Eu coloquei aqui para vocês os exemplos dos números primos de 1 a 100. São todos esses aqui que estão em verde. Todos esses números que estão em verde são os números primos entre 1 e 100, tá? Mas existem outros, que eu somente posso dividir por 1 e por ele mesmo. O 11, qualquer outro número que eu divida o 11, vai sobrar resto. Os únicos números que não sobram resto é o 1 e o próprio 11. Então, ele é um número primo. Todos os que estão em verde, tá legal? Então, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, chama a tia, tá? Que eu respondo tudo que der. Um beijo!